Bem-vindos ao canal Sempre a Caminho da Luz. No vídeo de hoje, mergulharemos em um dos temas mais controversos da doutrina espírita, não para os espíritas, óbvio, mas para as demais filosofias ocidentais, tanto espiritualistas quanto as materialistas. O tema é cercado por muitas dúvidas e mistérios. Reencarnação e vidas passadas sempre trazem dúvidas, medos e incertezas. Vamos falar sobre este tema e buscar um pouco mais de entendimento, explorar as perguntas mais comuns, os medos que sempre surgem quando pensamos no assunto e as respostas que a filosofia espírita nos oferece. Reencarnação em outros mundos? Será que nós já tivemos outras vidas aqui na Terra, ou será que somos alienígenas? Vamos refletir um pouco sobre isto. Vamos falar sobre alguns estudos de pessoas que reencarnaram, entre outras coisas mais. Como o conteúdo é muito extenso, o vídeo foi dividido em duas partes. Nesta primeira parte vamos falar sobre a visão espírita sobre a reencarnação e vidas passadas. O que acontece com os espíritos quando não estão encarnados? E por que não lembramos de vidas passadas? No segundo vídeo abordaremos a lei de causa e efeito. Reencarnação e justiça divina. Reencarnação em outras culturas, Bíblia, Grécia e Índia. Veremos casos de reencarnação que foram amplamente pesquisados e transmigração dos mundos. Enfim, somos alienígenas? Feitos estes esclarecimentos, vamos iniciar a jornada neste vídeo. A reencarnação é vista como uma oportunidade de aprendizado, evolução e aprimoramento espiritual. Cada vida é vista como uma nova oportunidade para aprender lições específicas, corrigir erros passados, desenvolver virtudes e progredir em direção à perfeição moral. Através da lei de causa e efeito, as ações realizadas em vidas anteriores têm influência sobre a vida presente. A doutrina espírita enfatiza que as lembranças conscientes das vidas passadas são, em geral, bloqueadas para evitar interferências no processo de aprendizado e para garantir que cada vida seja vivida plenamente no momento presente. No entanto, acredita-se que as memórias das vidas passadas podem ser acessadas através de fenômenos mediúnicos, como a regressão de memória, onde certas informações podem ser recuperadas com a ajuda adequada. Além disso, a visão espírita sobre a reencarnação também envolve a ideia de que somos responsáveis por construir nosso próprio destino através de nossas escolhas e ações, mesmo diante das influências do passado. É importante ressaltar que a compreensão da reencarnação e vidas passadas no Espiritismo está baseada nas obras de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, e nas contribuições de médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco, além de outros pensadores e cientistas, como Leon Denis, Camille Flammarion, César Lombroso, o escritor Arthur Conan Doyle. Antes de mergulharmos nas dúvidas e medos em relação à reencarnação, é importante entender por que esse conceito pode ser tão intrigante e desafiador para muitas pessoas. A ideia de que vivemos várias vidas, em diferentes corpos e situações e até em outros mundos, vai além das crenças tradicionais e coloca em xeque nossa compreensão convencional da vida e da morte. É natural que surjam perguntas e receios diante do desconhecido. Aliás, o correto nem é dizer muitas vidas, mas apenas vida. Pois, de fato, vida só temos uma, e é como espíritos eternos. Apesar de termos muitas experiências em outros corpos, o que verdadeiramente acontece é que migramos de descidas em descidas a corpos densos até conseguirmos dar um passo a mais a caminho da luz, do progresso e evolução em inteligência, e sobretudo, em moral, até não necessitarmos mais descer a mundos materializados. Deve-se sempre levar em conta que a reencarnação é um conceito que desperta diferentes reações e emoções nas pessoas. As dúvidas e medos em relação à reencarnação podem ter várias origens, dependendo das crenças, experiências e perspectivas individuais de cada pessoa. A reencarnação é um conceito que vai além das crenças tradicionais de algumas religiões, o que pode gerar conflitos e inseguranças para aqueles que seguem doutrinas que não aceitam essa ideia. A reencarnação lida com a continuidade da vida além da morte física e a possibilidade de retornar a este mundo em uma nova existência.
Essa ideia pode ser desconcertante para algumas pessoas que têm medo do desconhecido ou que estão acostumadas a pensar na morte como fim absoluto, isto devido à visão ocidental predominante que enxerga a morte como o fim absoluto da existência individual. A crença na reencarnação está frequentemente associada à noção de que nossas ações e escolhas em uma vida afetam as vidas futuras. Isso pode gerar preocupações sobre as consequências de nossas ações passadas e o senso de responsabilidade pessoal em relação ao nosso destino futuro e ter até o vislumbre da ideia de enfrentar desafios e lidar com memórias de vidas passadas, e com isto vem as consequências e responsabilidade por nossas ações vividas e que implicará no que colheremos na atual encarnação e nas futuras. Isso pode gerar o medo de enfrentar as consequências negativas de nossos atos. A ideia de que somos seres individuais que podem voltar a este mundo em diferentes corpos e personalidades pode gerar dúvidas sobre a continuidade da identidade pessoal. Alguns podem se perguntar se a reencarnação implica em uma perda de identidade ou se a individualidade é preservada em diferentes encarnações. A reencarnação está ligada à ideia de que viemos a este mundo com um propósito e lições específicas a serem aprendidas. O medo pode surgir da preocupação de não cumprir esses propósitos ou de não aprender as lições necessárias para o crescimento espiritual. Ao reconhecer que as ligações afetivas e os relacionamentos não se limitam apenas a uma única encarnação, o conceito de família como se entende no nosso plano seria muito ampliado, o que para muitas pessoas, com visão egoísta se torna um problema, pois um filho já ter outros pais terem outros filhos, enfim. Outros relacionamentos de todas as naturezas levam a pensar sobre a natureza real das coisas e, ainda, afronta o egoísmo humano. Pode assustar muitas pessoas a ideia de perder entes queridos ou relacionamentos significativos ao longo das diferentes encarnações. Aliás, aqui vai algumas considerações sobre família espiritual. A doutrina espírita considera que as famílias podem se estender além dos laços consanguíneos e abranger uma história mais longa e complexa. Essa ampliação do conceito de família permite compreender que os laços de afeto e responsabilidade vão além das relações biológicas, pois podem existir laços de amor, aprendizado e evolução espiritual entre os membros da família, mesmo que não haja parentesco consanguíneo direto. Esses encontros podem ter o propósito de auxiliar no crescimento mútuo, superar desafios, resgatar débitos morais ou auxiliar na evolução espiritual. Essa perspectiva ampliada sobre as famílias também nos convida a desenvolver uma visão mais inclusiva e amorosa em relação às pessoas ao nosso redor, reconhecendo que todos somos parte de uma grande família espiritual, buscando nosso aprimoramento individual e coletivo ao longo das múltiplas encarnações. É importante ressaltar que a visão espírita sobre a ampliação do conceito de família é uma abordagem espiritual e não nega a importância dos laços familiares biológicos. Algumas dúvidas são bem comuns quando falamos sobre reencarnação e vidas passadas. Questionamentos como: o que acontece com os espíritos quando não estão encarnados? Como podemos ter certeza de que reencarnação é um fato? O que acontece entre as vidas? Por que não lembramos de vidas passadas? Bem, de acordo com a doutrina espírita, existem diferentes perspectivas sobre o que pode acontecer entre as vidas. Entre as encarnações, o espírito retorna a um plano espiritual ou dimensão não física, conhecido como mundo espiritual. Nesse estado, o espírito pode se envolver em atividades de aprendizado, crescimento espiritual, recuperação ou preparação para a próxima encarnação. Após o desencarne, o espírito passa por um processo de revisão e avaliação da vida anterior. Nesse estágio, a pessoa revisa suas experiências, realiza um balanço de suas ações e aprendizados, e pode fazer um planejamento para a próxima encarnação, definindo metas, desafios e lições a serem enfrentadas. Reunião com entes queridos. Entre as vidas, o espírito pode se reunir com entes queridos que já partiram antes, encontrando-se em um estado de amor, conexão e apoio mútuo. Entre as encarnações é um momento de aprendizado e aprimoramento espiritual, onde o espírito tem a oportunidade de se aprofundar em estudos, adquirir novos conhecimentos e expandir sua consciência.
deve-se considerar que este é um estado para espíritos conscientes, pois muitos não alcançam este estado e perambulam em sofrimentos e dores como as que tinham quando encarnados, ou mesmo estes são ampliados devido a estar sem o filtro físico que blinda o espírito. Estes tópicos podem ser melhor explorado e estudado nas obras da codificação e nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. As obras trazem informações sobre aspectos da vida no plano espiritual, principalmente as ditadas por André Luiz Chico Xavier. Outros médios e autores espirituais também legaram obras sobre o tema, como o médium Robson Pinheiro. Na perspectiva espírita, a falta de lembrança consciente das vidas passadas é considerada um mecanismo natural que faz parte do processo reencarnatório. Existem algumas razões sugeridas dentro da doutrina espírita. Uma explicação comumente citada é que, ao nascermos em uma nova encarnação, um véu do esquecimento é colocado sobre nossas memórias passadas. Isso ocorre para que possamos focar nas experiências e aprendizados desta vida específica, sem sermos distraídos por lembranças e bagagens emocionais de existências anteriores. O véu do esquecimento nos permite iniciar uma nova jornada com uma mente livre de influências diretas das vidas passadas. A falta de lembrança das vidas passadas é uma parte do plano divino ou do processo evolutivo, como uma proteção para nossa saúde mental e emocional. Se tivéssemos acesso consciente a todas as nossas vidas passadas com seus traumas, dores e relações, poderia ser difícil focar no presente e nas lições que devemos ter nesta vida específica. O esquecimento das vidas passadas nos desafia a viver plenamente no presente e a crescer a partir das experiências e desafios que encontramos agora e nos permite um crescimento gradual, em que lidamos com os desafios passo a passo, de acordo com nossa capacidade atual. A falta de memórias conscientes das vidas passadas também está relacionada ao livre-arbítrio e ao processo de aprendizado. Se tivéssemos acesso total às nossas vidas passadas, poderíamos usar essas memórias seletivamente para justificar comportamentos, fugir de responsabilidades ou evitar enfrentar desafios e aprendizados necessários. O esquecimento nos permite uma jornada de autodescoberta e escolha consciente, em que enfrentamos situações com base no que somos neste momento, não no que fomos anteriormente. Chegamos ao fim da primeira parte do tema. No próximo vídeo falaremos sobre a lei de causa e efeito. Como outras culturas e épocas já acreditavam na pré- e pós-existência do espírito. Veremos alguns casos de reencarnação que foram pesquisados e finalizaremos falando da transmigração dos mundos. Enfim, somos alienígenas? Obrigado por assistir e compartilhe com aqueles que também estão em busca de respostas. Até o próximo vídeo em que continuaremos estudando este tema fascinante.